Então, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro sábado do mês de março do ano 2021, onde damos continuidade à programação de nossa Casa Cantinho de Jesus, na reunião de socorro aos suicidas. Temos como mentora a irmã Ivone do Amaral Pereira e estamos endereçando as vibrações deste estudo a todos os nossos irmãos suicidas, aqueles que cometeram um ato e que se encontram nas diversas regiões das dimensões espirituais da Terra, e em especial aqueles encarnados que estão idealizando a ideia do suicídio. Que eles possam receber o amparo do coração amoroso, misericordioso, materno de Maria Santíssima, que ela possa envolver a todos nós. Estamos trabalhando o livro Memórias de um Suicida, psicografado pela Ivone do Amaral Pereira, através do amigo espiritual Camilo Cândido Botelho. Ele está nos narrando justamente a sua experiência. E este livro é como se fosse um verdadeiro, digamos assim, manual, não somente para nós encarnados, como para os irmãos desencarnados, porque essas lições, essas experiências trazidas por Camilo Cândido Botelho, e obviamente nós vamos aqui lembrar que ele estava sendo auxiliado, assessorado pela espiritualidade maior, para que essas informações chegassem até nós e pudéssemos, por intermédio delas, fazermos uma reflexão profunda em torno de nossa atual existência. Somos um grupo de suicidas. Lembremos, pela lei de causa e efeito, que quando vamos atuar em um trabalho, mesmo que hoje nós não trazemos ideias do suicídio, a espiritualidade ela irá nos informar que algum tipo de vínculo nós tivemos em relação ao suicídio. Pode ser que em outras existências, muitos de nós que nos encontramos encarnados hoje, nos suicidamos. E fomos acolhidos pela espiritualidade, fomos ajudados pela espiritualidade. E uma das formas de prestar uma homenagem a esses corações que nos ajudaram e que nos têm ajudado ainda, diga-se de passagem, é justamente mantermos este grupo e, através das nossas vibrações, das nossas possibilidades, fazer com que as nossas energias possam ajudar aqueles que ainda passam por essas dificuldades, como desencarnado, como aqueles que estão arquitetando a ideia do autoextermínio, que é o suicídio. O livro Memórias de um Suicida é uma verdadeira tese em torno deste tema. Atualmente, nos encontramos na terceira parte do livro. Eu estou com uma edição mais antiga, existem edições mais novas que não é dividido em partes, mas o capítulo ao qual nos reportamos nessa terceira parte é o capítulo de número 3, que traz o título Homem, conhece-te a ti mesmo. Nas edições mais novas, se você for lá procurar no índice o capítulo, você vai encontrar Homem, conhece-te a ti mesmo. Camilo Cândido Botelho, ele está nos narrando agora que ele e o grupo ao qual foram acolhidos do Vale dos Suicidas
estão na cidade espiritual, de nome Esperança, é o nome dessa cidade. Muitos confundem o nome dessa cidade com Cidade Maria de Nazaré, não é. A cidade chama Cidade Esperança. E o departamento onde fica toda aquela região hospitalar, ao qual este grupo ficou durante 3 anos internados, recebendo toda a assistência, todo o amparo para que pudessem receber uma alta. E hoje, Camilo, narrando-nos, falo hoje assim, uma forma de expressar, tá, gente? Não é hoje. Mas, após 3 anos que eles ficaram no hospitais da cidade de Esperança, aquele parque hospitalar, ele recebe o nome de Parque Hospitalar ou Hospital Maria de Nazaré, que não é apenas um hospital, um edifício que ali se encontra. São vários edifícios. Vários edifícios. Ok? Para que a gente possa ter uma ideia. Assim como na obra Nosso Lar, existe lá no Ministério da Regeneração e o parque hospitalar bem contíguo, como se fosse um braço do Ministério da Regeneração, vários edifícios. E o André Luiz, lembrando aqui um pouco do André Luiz, ele narra-nos que no edifício em que ele se encontrava, havia, mais ou menos, segundo a narrativa do livro, 1000 leitos. 1000 leitos. Então, não era um edifício pequeno. Havia edifícios que tinham muito mais leitos e havia edifícios que tinham menos leitos, ao qual ele se encontrava naquela oportunidade. Nós estamos falando aqui de André Luiz. A mesma coisa se dá aqui no livro Memória de um Suicida. Então, nós estamos apenas tendo uma ideia para termos um parâmetro de comparação. E durante este período, este grupo foi tratado, foi assistido e chegou o momento de decidirem quanto ao futuro. E essa decisão é interessante, que vai ser dado a eles o livre-arbítrio de escolher. Sabemos que o espírito que suicida, o seu livre-arbítrio, para muitas ocasiões, ele é como se fosse, digamos assim, tolhido devido ao ato. Mas Teócrito, que é o dirigente do Parque Hospitalar Maria de Nazaré da cidade, faz uma palestra e nessa palestra convida a todos a ingressarem na continuidade da assistência, da ajuda, do auxílio, para que eles possam cada vez mais se fortalecerem, a fim de que na próxima existência eles pudessem estar mais, digamos assim, conscientes da realidade de uma encarnação e da importância dessa encarnação na existência dos mesmos. Muitos decidiram dar continuidade, que é o caso do Camilo e do grupo. Muitos outros decidiram reencarnar, devido ao campo mental estar tão atordoado que somente a reencarnação poderia oferecer a eles um certo alívio pela cobrança que a consciência exigia. Então, Camilo, ao ingressar neste agora novo tipo de tratamento, porque o tratamento ele é contínuo, ele não para, mas vai ser um tratamento mais diferenciado. Não vai ser aquele tratamento que nós temos como se estivéssemos no hospital. Eles estão ingressando na cidade universitária. E nessa cidade, eles terão contato e troca de experiências com muitas outras entidades e agora também do sexo feminino. Nós vamos aqui relembrar que na obra ele nos relata que os homens eram separados das mulheres. Então, este trabalho
é realizado pela espiritualidade, e a espiritualidade sabe lá os motivos pelos quais eles agem ou fazem desta forma. Pois bem, e aí ele agora passa a ter contato com o elemento feminino e vai ser apresentado a eles 3 professores, cada qual trabalhando matérias que já foram lidas por nós e estudadas por nós aqui. Dentre elas, uma matéria importantíssima que é o ensino da moral. Qual moral? Da moral evangélica, vivida e exemplificada por Jesus. E o professor desta matéria era Aníbal de Silas, cuja ficha, apresentada a eles, mostrou os sacrifícios que este espírito testemunhou em várias existências em nome do Cristo, promovendo a paz e semeando o amor para que o evangelho pudesse frutificar na terra. Bom, dentre outros professores, nós temos também Epaminondas de Vigo e Souri Almar. Aqui agora nós estamos com Epaminondas de Vigo. E este professor, Epaminondas de Vigo, numa classe de 200 alunos, então vamos colocar eles agora como alunos, tá? Ele vai chamar ao centro um deles. E lhe pergunta o nome. E o nome deste irmão é Amadeu Ferrari, e ele revela para nós que vivera no Brasil, mas a cidade não foi permitida revelar. Vivera no Brasil no século XIX, que foi justamente o século de sua desencarnação através do ato pelo suicídio. E quando Epaminondas chama Amadeu Ferrari para estar ao centro e faz a primeira pergunta, querendo saber o nome, narra-nos Camilo que um balde de água fria parece que foi jogado em cada um daqueles que ali estavam presenciando a cena. Era como se ele ou todos os alunos estavam sendo colocados no lugar de Amadeu Ferrari. Um frio na espinha percorreu todo o corpo dos mesmos, segundo a narrativa do Camilo. E qual era o objetivo de Epaminondas? Trazer aquele coração ao centro. Provocar ou promover um diálogo com ele. Qual era a intenção? Então nós vamos observar que o título do capítulo é Homem, conhece-te a ti mesmo. E após Epaminondas ter dado um preâmbulo sobre esta frase, que é antiquíssima, como nós sabemos, e que os próprios espíritos, respondendo a Allan Kardec, a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade, qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea e avançarmos como espíritos. E a espiritualidade superior responde: um sábio da antiguidade já havia dito, conhece-te a ti mesmo. E quando Epaminondas chama Amadeu e o coloca no centro, e lhe pergunta o nome. Claro que Epaminondas sabia o nome dele, assim como de todos que ali se encontravam. Ele tinha uma ficha de cada um deles. E sabia também dos motivos pelos quais cada um deles cometeram o suicídio. Epaminondas sabia, assim como os outros professores, assim como todos os diretores ali presentes, porque sempre estavam em reuniões, em conversações,
em diálogos em torno dos tutelados que ali se abrigavam na Cidade de Esperança. Mas o objetivo era justamente fazer com que Amadeu Ferrari, como os outros, pudessem voltar agora para si mesmos, identificando em si mesmos o que são de fato. Da mesma forma que ao lermos a obra Memórias de um Suicida e nos depararmos com essas lições, a espiritualidade maior está nos convidando a essa reflexão. Será que nós realmente nos conhecemos? Sabemos quem de fato o somos? E diante deste entendimento, temos sabido prevalecer na atual existência, a fim de podermos avançar como espíritos na escala espírita? Ou ainda nos encontramos presos a certas situações e questões de natureza material? Então é um convite. E hoje nós vamos dar continuidade, então, à leitura. Diz assim: o Epaminondas perguntou a ele, e ele começou a gaguejar, na verdade, para responder a Epaminondas. E ele faz uma pergunta direta: por que você cometeu o suicídio? Vamos dizer assim. E Epaminondas e o Amadeu Ferrari tentou dissimular, falar, sair fora pela tangência. E mais uma vez ele pergunta: por que você se suicidou? E aí ele vai dizer a Epaminondas: mas eu vou ter que falar aqui para que todos possam ouvir. E Epaminondas relembra a ele que a história dele é a história de todos. Embora a forma como cada um se suicidou seja diferente, e os detalhes das encarnações de cada um possam ser diferentes, a essência do suicídio é fruto de uma mesma árvore: orgulho e egoísmo. O espírito do suicida, ele traz dentro dele um orgulho e um egoísmo exacerbado. Bom, aí Epaminondas fala com ele que ele está ali num tribunal cuja a consciência é que está advogando a favor ou não contra ele, e que ele, Epaminondas, está justamente exercendo sobre a autoridade que lhe foi dada em nome do Cristo, para que possa promover o avanço dos mesmos, no entendimento, no conhecimento de si mesmos. E aí Amadeu diz assim: Senhor, para ele e para toda a plateia que estava escutando, que é justamente a programação de hoje. A miséria, a enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave frente a tão dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso, a não ser o que fiz: a prisão, a doença. Então, o que ele está relatando? Que quando estava encarnado, ele está colocando como causa do suicídio que ele cometera contra si mesmo
a miséria, a enfermidade e o desânimo. Então, eles apontando 3 causas. E ele está relatando também que essa enfermidade, que foi uma doença muito grave ao qual ele foi acometido, ele está narrando também que foi preso, esteve encarcerado. Ele está trazendo aqui causas com que fez com que ele se suicidasse. Aí, Epaminondas responde a ele: e esse ato, suicídio, lavou a nódoa de que vos havíeis contaminado antes? Considerai-vos inculpado, honesto, honrado, após o mesmo ato? Foi direto. Epaminondas foi direto. Então, o ato que cometeu, ele te lavou? A culpa ou as causas aos quais está relatando aqui agora, a fim de que hoje você possa se sentir não mais culpado e que possa estar honrado diante do fato que cometera? Foi a pergunta de Epaminondas. Olha a resposta dele. Oh, não. Não pude fugir a responsabilidades dos atos que pratiquei. Não pude fugir a responsabilidade dos atos que pratiquei. Essa resposta ele está dando porque ele passou por um período de tratamento intenso no parque hospitalar. Antes dessa conversa, lembremos, durante 2 anos eles estiveram estudando com Aníbal de Silas a moral do Evangelho de Jesus. E agora, mais consciente, vamos dizer assim, de que o ato do suicídio foi um erro grave, e após o ato do suicídio, muitos deles terem ido ao Vale dos Suicidas, que é uma região do plano espiritual extremamente dolorosa, de grande sofrimento para aqueles que cometem um ato. Ele está dizendo que não fugiu à responsabilidade do ato porque ele teve que passar por este processo. E continua ele. Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas. Muito embora o fizesse tentando recuperar a saúde, pois a ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me. Então ele foi acometido de um câncer. Justamente quando estava prestes a realizar um consórcio, cuja expectativa era a minha razão de ser. Então ele estava noivo, iria casar-se. E descobriu que estava com câncer. E um câncer, lembremos, no século XIX, não tem os recursos que hoje a medicina nos oferece. Como se tratava o câncer há 120 anos atrás? Não havia quimioterapia, radioterapia, não havia remédios que pudessem auxiliar no combate à época, como nós temos hoje. Bom, a quantia era avultada. Eu era bancário. A prisão ou a morte? O câncer, o roubo? Pois era o roubo.
o ideal de amor desmoronado. Preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas sinto-me ainda confuso, apesar de muito já me ter esclarecido ultimamente. Porque fui colocado em tão desgraçadas circunstâncias? A confusão turbilhona em minha mente. Intuições pavorosas segredam-me um passado do qual tenho pavor. Ó Jesus de Nazaré, misericórdia. Eu tremo e vacilo, não compreendo bem. Então ele descreveu aqui para nós que ele era bancário, ele estava para se casar, ele descobriu que tinha uma doença que é incurável à época, não tinha os recursos que nós temos hoje, ele sabia que iria morrer, e ele, o que ele fez? Ele roubou uma certa quantia do banco, talvez para se casar rapidamente, escondendo essa doença, a fim de viver alguns dias com a pessoa a quem ele amava e viesse a desencarnar naturalmente. Então, ele arquitetou um plano. Só que o plano foi descoberto, o roubo foi levado, né, às investigações. As investigações chegaram a ele, ele foi preso. Agora imagina ele preso, doente com câncer. Então, tudo aquilo que ele havia planejado, arquitetado, se desmoronou. Ele sabia que iria morrer em função do câncer, não tinha mais a mulher que amava e estava preso, pensou em suicidar. E culminou no ato nefasto, se suicidando. Agora, sendo acolhidos, passado por todo este processo de recuperação, como ele mesmo coloca, tentando concatenar as ideias, ainda sente-se muito confuso, porque ele não sabe o porquê dele ter passado pelaquela situação. O próprio câncer. E as ideias que levou ele a cometer o roubo, pensando que ninguém iria descobrir. E aí, Epaminondas diz para ele: pois ireis compreender, Amadeu Ferrari. É imprescindível que o compreendais. Então, para que ele pudesse avançar no seu processo espiritual, como espírito, ele tinha que compreender os reais motivos, as reais causas que fizeram com que na existência em que ele cometeu o suicídio, pudesse passar por aquele processo de provação ou expiação relacionado à doença. Porque o roubo foi um agravamento da sua situação. Então, ele poderia ter passado pela doença sem ter cometido o roubo, sem ter casado. Mas ele quis, pelo seu livre-arbítrio, pelas circunstâncias que tinha na existência de ser um bancário, de estar em volta com grandes quantidades de dinheiro, premeditou o roubo. Foi pego, foi levado a julgamento, a prisão, e sabendo que iria morrer mesmo, ele cometeu o suicídio.
pois ireis compreender, Amadeu. Aí o Epaminondas acenou para 2 adjuntos que aguardavam suas ordens. Então, cada professor tinha lá os seus auxiliares. Lembrando que eles estão no centro, como se fosse um anfiteatro, e ao redor os outros 199 alunos, dentre eles o Camilo, que está narrando aqui a história. Ireis compreender. Chamou os 2 adjuntos, os 2 auxiliares, fizeram sentar o penitente diante da tela espelhenta, colocando-lhe em seguida um diadema idêntico ao usado pelo mestre para as dissertações. Então, colocaram ele ao centro, sentado, colocaram um diadema, uma espécie de pedra, não sei que tipo de pedra é, mas essa pedra, ou esse diadema, ele tinha a função de vasculhar, é como se fosse um aparelho, um instrumento, que Camilo não conseguia identificar, então traz para nós essa informação, diadema. É como se fosse um aparelho que foi colocado aqui em torno do chakra coronário dele e do chakra frontal. E esse aparelho ia projetar na tela as reminiscências dele, espírito, em existências passadas. Então, o aparelho serviu para ajudar a projetar na tela, a fim de que todos que estavam ali pudessem ver as cenas que iriam se desenrolar como se fosse um grande cinema. Continua Camilo. Pairava pelo ambiente sincera emoção religiosa. Essa colocação é o seguinte: pairava sobre o ambiente um suspense, misturado com uma emoção, que ele utiliza a palavra religiosa no sentido de silêncio absoluto. Porque algo iria acontecer que nós ainda não sabíamos o que poderia acontecer. Sentíamos que um grandioso, sacrossanto mistério desvendar-se-ia, naquele instante, ao nosso entendimento. E contritos e temerosos aguardávamos, enquanto benéficas influências envolviam o momento sagrado que vivíamos. É interessante essa colocação, quando ele diz benéficas influências. Era como se estivesse caindo sobre todo o ambiente vibrações que emanavam do mais alto, com o intuito de fortalecê-los. Epaminondas voltou-se para a assembleia de discípulos e conclamou: ficai atentos. Vejam bem coisa interessante. Amadeu ao centro, projetado uma tela, colocar uma espécie de instrumento, que ele utiliza a palavra diadema, queria projetar na tela reminiscências de suas vidas passadas. E aí ele vai dirigir-se para todos que estavam ali presentes da seguinte forma: ficai atentos. A história desse vosso irmão é também a vossa história. Suas quedas, mas não representam que as quedas da própria humanidade em lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão, não deveis comentar o que ireis presenciar. Antes, observai a lição que vos será fornecida como exemplo, do qual extraireis a necessária moral para aplicá-la em vós mesmos, pois será útil lembrar que sois todos almas decaídas.
a quem a iniciação em princípios de moral elevada e redentora trata de conduzir aos pórticos do dever. Então, ele chama a atenção para todos que, apesar de estar ali ao centro, Amadeu Ferrari e a história dele, aquela história era como se fosse de toda a humanidade, como deles mesmos, mediante as nossas quedas pelas paixões que ainda trazemos. Postou-se de braços alçados para o infinito, em atitude de prece e concentração fervorosa. Acercaram-se os adjuntos, como a auxiliarem mentalmente seus intuitos. Poderosa corrente fluídica estabeleceu-se, envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores. Então ele está colocando aqui que todos ali eram espíritos em queda, falidos, pecadores, que significa aqueles que erraram diante da própria consciência, diante da lei divina. Que se deixava estar atenta e respeitosa, até que, de súbito, ordem singular, ressoou em tom enérgico, que não admitiria tergiversação. Epaminondas de Vigo impunha a Amadeu Ferrari a volta ao pretérito, a volta ao passado. Isto é, minucioso exame de consciência, passando em revista os feitos de suas passadas migrações terrenas, a fim de que compreendesse em toda sua plenitude a razão das circunstâncias dolorosas em que se vira colocado, circunstâncias às quais não se resignara e que, para solvê-las, comprometera-se ainda mais com um ato de desonestidade e suicídio. Então, ele tinha que viver uma experiência no corpo físico. O câncer fazia parte deste projeto, dessa programação, que ele teria que passar com resignação. E o que ele fez? Agiu de forma desonesta, roubando uma enorme quantia de um banco onde ele ali trabalhava com a função de administrador do banco. As autoridades souberam, foram preso e, sabendo que o câncer iria levá-lo à morte de um jeito ou de outro, e pelas circunstâncias que a vida foi se apresentando, estava noivo, iria se casar. Imagine a época, os noticiários que devem ter saído nos meios de comunicação à época. Ele, então, pensou que cometendo suicídio estaria livre de todos os seus problemas. Lê do engano. E por que ele cometeu o suicídio? Porque ele, assim como os muitos de nós, ainda não nos conhecemos. Porque se ele soubesse o que ele era, ele não teria cometido suicídio. O objetivo da doutrina espírita é reafirmar em nós a condição daquela que Jesus exemplificou.
somos espíritos. E pelo fato de ainda não termos uma consciência profunda e efetiva desta realidade, temos agido de forma contrária à lei divina. Obviamente, mediante as nossas ações, vêm os efeitos, as consequências. Então, hoje, nós fechamos por aqui e no próximo estudo daremos continuidade a essa história magnífica que Camilo nos traz do livro Memórias de um Suicida, onde poderemos adentrar a história de Amadeu Ferrari, de algumas lembranças que foi projetado na tela, que Epaminondas fez com que ele assim o fizesse, com auxílio daquele diadema, que é uma espécie de aparelho, para sabermos de fato qual foi a verdadeira causa que fez com que ele tivesse uma existência em que o câncer e outras questões esteve presente e que ele não soube lidar com essa situação. Nós vamos agradecer a todos, pedir a Maria de Nazaré que fortaleça o Camilo, este irmão Amadeu Ferrari, que com certeza reencarnou, como o Camilo também já reencarnou. Agradecer a Ivone do Amaral Pereira, rogar a Maria de Nazaré que possa estar sempre fortalecendo essa nossa irmã, e a todos nós, para que continuemos com este trabalho e reconheçamos cada vez mais as nossas dificuldades e as oportunidades que Deus nos oferece para assimilarmos cada uma delas e trabalhar em prol do nosso crescimento moral e espiritual. Que Jesus possa nos abençoar, hoje e sempre, que assim o seja.